O Flamengo do Tite estreia hoje e a gente vai poder parar com esse exercício de imaginação que tem feito desde quando ele foi anunciado pelo Flamengo. Fato é que o Tite fez algumas intervenções no time e já até vazaram, né? Tá treinando antes dos jogos no Flamengo, não vai vazar. Já vazaram e ela tem um respeito a alguns conceitos que a gente chegou a abordar aqui no canal em vídeo anterior, onde eu falo qual seria o meu Flamengo, por exemplo. Então, vamos entender como que o Tite deve armar o Flamengo contra o Cruzeiro e quais devem ser os movimentos, quais são esses conceitos que ele tentou respeitar. E queria te lembrar que membros do canal do Falso 9 escutam os meus comentários táticos durante do Flamengo. Minuto a minuto, a gente vai falando ali taticamente o que está acontecendo em campo, quais são as intenções do treinador, quais são as intenções do treinador adversário e aonde que isso pode levar as duas equipes daquela partida, né? Um jogo sempre é disputado entre dois. E membros do canal pagam R$5 por mês para ter esse benefício. Então, te convido a fazer parte desse grupo grande já. Então, clica no link aí na descrição do vídeo, do comentário fixado. E vamos falar sobre tática sem tatiquez. Gente, quais são esses conceitos que o Tite está tentando abordar? Primeiro, jogarem só dois entre 4 opções. Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol tornam-se 2 vagas apenas, muito por conta do trabalho sem bola e do sacrifício que isso pode gerar, por exemplo, ao Bruno Henrique, que passaria a executar deslocamentos menores e deixaria ali de ter uma obrigação de corredor tão forte. Um outro ponto é a respeito do meio de campo, um meio de campo mais forte, um time claramente com a intenção de ser equilibrado. Vamos lá colocar aqui para a gente ver os movimentos. Primeiro, né, o time que a gente tinha sugerido, a diferença entre o time que eu tinha sugerido aqui para esse fim de brasileiro, contando, lógico, com a situação física debilitada do Arrascaeta e tudo mais, era esse mesmo time, só que com Vitor Hugo e Léo Pereira. O Vitor Hugo eu tinha deixado ali muito entre aspas, porque podia ser o Thiago Maia, o problema do Thiago Maia no momento sem bola, muito com bola. Mas o Tite fez só essas 2 outras ideias ali. O Davi Luiz, por conta da não possibilidade de contar com o Léo Pereira, e o Thiago Maia, imagino que para manter ali uma robustez maior e uma cobertura maior ao Ayrton Lucas. Então, apesar dessa tática parecer um 4-2-3-1, ela vai tentar gerar movimentações que vão deixar o Bruno Henrique como um atacante, mas um atacante mais como era com o Jorge Jesus do que como foi com os outros técnicos do Flamengo, né? Então, a saída aí, fazendo uma saída com 4 homens, na frente de 2 volantes, e numa outra fase, o Ayrton Lucas já ganhando corredor. E aí tem um ponto, né? Ayrton Lucas e o Wesley ganhando corredor ao mesmo tempo para um time que não tem tanta força dos lados do campo. Essa tentativa de gerar os 2 laterais subindo ao mesmo tempo, o que deve acontecer logo mais, já foi tentada no início da temporada pelo Vitor Pereira. Não deu certo na época. Existia uma questão física muito, muito séria da equipe e talvez ele não tenha conseguido também, naquele momento, executar o convencimento, né? Os jogadores tinham acabado de vencer muita coisa. Naquele momento, ele não conseguiu convencer a turma. Também não tinha o Bruno Henrique. Fato é que essa estratégia já foi tentada no ano, né? E, com isso, o Thiago Maia passa a ser uma cobertura para os avanços do Ayrton, que deve novamente ser potencializado ofensivamente pela tática. O Bruno Henrique já passa a ocupar corredor central ao lado do Pedro, praticamente como uma dupla, né? E muito como ele gosta de executar. E o Gerson ali mantido na meia, próximo do Bruno Henrique, próximo do corredor esquerdo, possivelmente uma zona de muita força, essa zona com esses 3 jogadores. Defensivamente, o Bruno Henrique deve ser praticamente liberado das obrigações defensivas, de marcar, de se deslocar tanto para voltar e marcar esse corredor. Quem acompanha esse canal sabe o quanto eu venho falando sobre o Bruno Henrique não poder ficar se deslocando tanto, se desgastando
para poder justificar Pedro mais Arrascaeta, para poder justificar Pedro mais Gabigol, Arrascaeta mais Gabigol, para poder justificar uma dupla aqui na frente. O que o Flamengo vinha fazendo? Ou ele ficava muito frágil sem a bola, com um homem a menos nessa segunda linha, ou ele acabava sacrificando o Bruno Henrique até ofensivamente, o que a gente notou na queda recente de desempenho que ele acabou tendo, porque tinha que ficar ali com Arrascaeta e Gabigol, Arrascaeta e Pedro, sem trabalhar nesse momento sem bola. 2019 deu tão certo com tantos caras bons ao mesmo tempo, porque todos eles trabalhavam muito sem bola. O Arrascaeta fazia muito esse trabalho do Gerson, o Gerson fazia muito esse trabalho do Maia, mas o Gerson não parece mais capaz de fazer esse trabalho do Maia como um segundo volante. Porém, como meia, ele tem jogado muito bem e ele, junto ao Bruno Henrique, traz uma conexão de força que tem trazido arrasto aí, digamos assim, para o Flamengo, que tem conseguido empurrar adversários mais ao seu campo. Então, é uma tática simples, é uma estrutura simplificada, uma estrutura que imagina o time com equilíbrio, imaginando sim um time com a defesa mais sólida e talvez menos criador de chances, porém um time que vai ter ali o talento também individual ao seu favor e não contra si, né? Porque quando você gera um time desequilibrado para justificar o talento, você está colocando o talento para jogar contra você. Mas se você equilibra o time e traz o talento para decidir, e decidir, você pode decidir em 90 minutos. Lembra que você pode ter 5 substituições e lançar uma Arrasca no segundo tempo, lançar um Gabigol no segundo tempo, lançar jogadores ali na segunda etapa capazes de decidir jogos. Então, é muito nessa linha aí que o Tite aparentemente está imaginando o Flamengo, e eu particularmente fico muito feliz e otimista com esse horizonte aí que o Tite talvez esteja imaginando para o Flamengo. O Flamengo é um time que, para tentar ser competitivo durante esses 12 jogos que faltam, e quem sabe, Xalá conseguir um título brasileiro, ele precisa ser equilibrado e sofrer menos gols. Não adianta imaginar que o Arrascaeta ainda esse ano vai executar um grande trabalho sem a bola. Não adianta imaginar que o Gabigol esse ano vai ter uma nova onda, até pode ser que surpreenda a gente, mas de titularidade e artilharia. Então, é melhor você trabalhar as opções que tem de uma forma mais simples, potencializando quem entregou de fato na temporada em alguma posição específica. Então, o Bruno Henrique entregou bem na temporada, ele não pode trabalhar tanto sem a bola. O Gerson não entregou bem como volante, ele não pode jogar de volante, ele entregou bem de meia, aberto pela esquerda ou como meia central, então ele tem que jogar ali. O Arrascaeta não está bem fisicamente, tudo bem, ele joga no segundo tempo. Temporada que vem a gente tenta ajeitar para que isso consiga jogar com esses caras juntos de novo, muitos desses caras juntos de novo, claro, se fisicamente eles acompanharem o processo, tá bom? Então, é basicamente isso que eu penso. Flamengo enfrenta o Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Cruzeiro desesperado, né, com os resultados que aconteceram na rodada, e vamos ver como é que vai ser a estreia do Adenor Bach. Se você quiser acompanhar junto comigo essa estreia, se inscreve no canal aí, se torna membro do canal e acompanha esse jogo pagando R$5 por mês. Esse e todos os outros jogos aí do Adenor faz parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Troca ideia comigo, troca ideia com toda a turma. E é isso, tá bom? Valeu!